Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, são agora 9h21. Vamos às notícias na Rádio Observador. A começar com o Presidente da República, que lembrou hoje que a revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela é uma promessa que se arrasta há demasiado tempo. António José Seguro lembra a ação do Governo depois de um incêndio que afetou a região durante 2 semanas, no ano de 2022. Nessa altura, foram prometidos mais de 150 milhões de euros para revitalizar a zona pós-incêndio. Ora, o chefe de Estado diz que esta região do interior não pode nem deve ser esquecida e que são necessários mais passos concretos para a revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. António José Seguro lembra, por isso, que esta é uma promessa que ainda está por cumprir. Quase nada foi investido dos 155 milhões de euros anunciados. Ora, quando se assinala meio século do Parque Natural da Serra da Estrela, em vez de passa-culpas, o que se exige são passos concretos para revitalizar e proteger o nosso património natural, que é também um dos principais ativos desta região do interior do nosso país. A Serra da Estrela merece mais do que promessas. A promessa de verbas para revitalizar o parque foi feita em 2022. Em março deste ano, a Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela disse que o plano de revitalização daquela área protegida continua sem avançar e que as ações previstas não têm qualquer financiamento assegurado. Na Guarda, António José Seguro lamenta que não saiam da gaveta muitas das recomendações feitas ano após ano para melhorar a prevenção dos incêndios. Lamento manifestado durante este domingo na cerimónia que assinalou os 150 anos dos Bombeiros Voluntários da Guarda. Tenho transmitido a necessidade de melhorarmos a prevenção e a capacidade de resposta. O relatório da Comissão Técnica Independente, que avaliou os incêndios de agosto do ano passado e foi revelado há poucos dias, vai no mesmo sentido. E aponta algo ainda mais preocupante. Muito ficou por fazer depois dos relatórios anteriores dos incêndios de 2017. E essas falhas reduziram a nossa capacidade de resposta aos grandes incêndios do ano passado. São palavras de António José Seguro a pedir mais atenção ao Parque Natural da Serra da Estrela, o chefe de Estado que anunciou por esta ocasião a atribuição da Ordem de Mérito à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Guarda, que assinala hoje, domingo, 150 anos. E nessa ocasião, os bombeiros pediram a ajuda do Presidente da República para acelerar a discussão sobre a reforma no setor. O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses pediu a Seguro que use a magistratura de influência para tornar a discussão pública sobre o tema mais rápida. Diz que é um apelo de união entre todos feito a favor da causa dos bombeiros. O Presidente da Liga diz que é preciso sentir que o Governo passa das promessas a uma reforma efetiva no setor. Este foi um apelo que não ficou sem resposta. O Secretário de Estado da Proteção Civil assegura que a Proteção Civil e os bombeiros são uma prioridade nacional e também do próprio Governo. Rui Rocha falava também nas comemorações dos 150 anos dos Bombeiros da Guarda, em substituição de Luís Neves, de visita a outros locais durante este domingo. Rui Rocha avança que o Governo quer ter até ao final do ano, concluída a estrutura jurídico-legal da carreira de todos aqueles que têm contrato de trabalho com as associações humanitárias, um trabalho em colaboração com a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários. O Secretário de Estado da Proteção Civil disse ainda que na quinta-feira começou o processo de atualização da tipificação dos corpos de bombeiros, um trabalho que conduz depois à construção dos contratos-programa e uma maior sustentabilidade e previsibilidade no financiamento das associações. Também esta tarde o Ministro da Administração Interna diz que as chamadas de atenção e reparos do Presidente da República são alertas para poder corrigir aquilo que tem de ser corrigido. Era o que dizia Luís Neves em declarações aos jornalistas hoje de visita a alguns concelhos atingidos pelo incêndio deste verão que começou em Valpaços. Vejo muito bem, o Sr. Presidente atua
no sentido de corrigir e dar nota daquilo que no seu alto entendimento deve ser melhorado. Há de facto um estudo da Comissão Técnica Independente, nós estamos a fazer esse percurso, significa que ainda há questões que têm que ser feitas. O ano passado foi aprovado um grande plano para a Floresta 2050, mas naturalmente as chamadas de atenção por parte do Sr. Presidente da República são sempre vistos como uma forma de alerta e para se pensar e poder corrigir aquilo que há a corrigir. Luís Neves recebe com tranquilidade as palavras de António José Seguro sobre a necessidade de melhorar a prevenção dos incêndios em Portugal. O ministro lembrou que este ano se verificaram 2 grandes incêndios no país, em Vozela e Valpaços, e que mais de 95% dos incêndios são combatidos nos primeiros momentos. Sublinha que é mesmo preciso olhar para o combate e para a prevenção. A Associação dos Ucranianos de Portugal questiona o PS sobre um deputado que acusa de elogiar a Rússia durante uma viagem ao país, mas o Partido Socialista diz que é uma acusação que não corresponde à realidade. O deputado em causa é José Carlos Barbosa, que está a atravessar a Rússia a bordo do histórico comboio Transsiberiano e tem feito várias publicações nas redes sociais sobre esta viagem. Ora, a Associação dos Ucranianos em Portugal enviou uma carta ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, em que pede para que avalie as ações do deputado socialista. Nessa carta, escrita pelo presidente da Associação, Pavlo Sadoka, escreve que é doloroso para os ucranianos em Portugal ver um deputado da Assembleia da República a partilhar, através das redes sociais, mensagens de alegria sobre a estadia na Rússia. Mas contactado pela Lusa, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, diz que esta ação não corresponde à realidade e sublinha que o deputado José Carlos Barbosa está a fazer uma viagem privada pela ferrovia entre Paredes e Pequim. O deputado realçou que José Carlos Barbosa tem também votado ao longo dos anos ao lado do PS na condenação da Federação Russa e na defesa da causa ucraniana. E ao intervalo, o Benfica está a vencer o Académico de Viseu por 1-0 no Estádio da Luz. Também o Futebol Clube do Porto entrou a ganhar neste campeonato, venceu o Alverca por 2-0. A equipa de Francesco Farioli começa a defesa do título conquistado na época passada da melhor forma. André Silva e Gabri Veiga marcaram os golos da equipa portista. Para o Alverca, menos sorte, sem conseguir apontar qualquer golo nesta partida. Com este triunfo, o Porto junta-se ao Benfica no topo da Primeira Liga. Após o final deste encontro, Francesco Farioli dá nota positiva à equipa portista, que diz ter entrado para o campeonato com o ritmo certo. Já pelo Alverca, apesar da derrota, Sérgio Ferreira está satisfeito. O técnico do Alverca deixa também elogios aos Dragões, nomeadamente à defesa. A equipa portista venceu o Alverca por 2-0. Esta hora, 9h28, vamos conhecer as notícias de âmbito local. E começamos em Vila do Conde. Pelo menos 20 pessoas foram salvas do mar. Ontem, vários banhistas foram arrastados por agueiros e correntes na tarde de sábado, com ocorrências na praia de Azurara, Campismo e Árvore, em Vila do Conde, e também na Póvoa de Varzim. Nenhuma das vítimas necessitou de transporte para o hospital. Já no Barreiro, a partir desta terça-feira, o trânsito vai estar cortado ao acesso no túnel da Rua Miguel Bombarda. A interrupção será nos 2 sentidos e pode durar cerca de 60 dias devido a obras de ligação de novos coletores de águas residuais e pluviais. O trânsito vai ser desviado pela Rua Miguel Baixo. Já a Câmara de Pombal vai avançar com a reabilitação da aldeia mais antiga do concelho, a Aldeia do Vale. O projeto pretende recuperar casas e espaço público e preservar o património, criar condições para fixar população e atrair atividades económicas. Segue-se agora um período de discussão pública, isto porque a rua principal divide a aldeia entre 2 freguesias e, por isso, a proposta tem de ser apreciada e validada pelas 2 juntas. Há também novas regras para a atribuição de habitação municipal em Santarém. Os contratos de arrendamento apoiado vão ter uma duração de 10 anos com renovação automática, é o que consta no Diário da República, já está em vigor. Os critérios de avaliação privilegiam também agregados que vivam em condições habitacionais precárias, com baixos rendimentos, pessoas com deficiência ou famílias com dependentes. Em Oeiras começam esta terça-feira as obras de pavimentação em Porto Salvo. Os trabalhos vão afetar principalmente e parcialmente a Rua Conde Rio Maior até dia 18 e a Rua Ator António Pinheiro entre 17 e 21 de agosto. A autarquia alerta para a necessidade de retirar os carros destas zonas sinalizadas. E amanhã o PCP vai visitar a linha do Vogo entre Oliveira das Mães e Espinho para sensibilizar os passageiros para a importância da ferrovia regional. Os comunistas reivindicam ainda a modernização e o reforço do serviço com esta ação intitulada Defender o Voguinha. O PCP parte então da estação de Oliveira das Mães pelas
8 da manhã e a chegada a Espinho está prevista para as 9h20 da noite. Fica por aqui esta edição do noticiário ao intervalo do jogo entre o Benfica e voltamos com mais informação quando a emissão especial de desporto terminar. Da minha parte é tudo. Até lá. Este programa tem o apoio de BetClick.